Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou a Caroline Karsten, coordenadora de operações aqui na FarmConte. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão acompanhando a nossa segunda conexão FarmConte. Hoje, o nosso assunto super aguardado é sobre as atualizações referentes às contribuições previdenciárias do produtor rural após os julgamentos do STF. Enquanto vocês vão voltando aqui, entrando aqui na nossa live para acompanhar o nosso conteúdo, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, primeiramente aos promotores desta live, que são o Grupo Parvin, detentor aqui da marca da FarmConte, e a Digital Consult, representada hoje pelo Elielton Souza. Também nós gostaríamos de agradecer às entidades que nos apoiaram na divulgação deste evento, que são a Contabilista Play, a NTW Contabilidade, que é a nossa parceira, o Espaço Contábil, que é a entidade que reúne as organizações referentes aos contadores na cidade de Santa Maria e região centro do estado, a Safe Web e a CIA, Serviço em Inteligência no Agronegócio. Nós desejamos hoje uma boa noite a todos, que essa live seja um momento de grande aprendizado para todos nós e convido vocês a deixarem as perguntas aqui no chat, que ao final a gente vai selecionar algumas dessas perguntas para fazer aqui para o nosso ministrante de hoje, o Elielton Souza, certo? Então, vamos agora dar as boas-vindas, né, ao Elielton, nosso ministrante de hoje. O Elielton, ele possui anos de atuação ministrando cursos em entidades como o Sebrae e diversas instituições que fornecem treinamentos na área contábil por todo o Brasil, tanto de forma remota como de forma presencial, e o Elielton é um grande estudioso aqui referente à tributação, e hoje vamos falar, né, também sobre as contribuições previdenciárias no agronegócio do produtor rural, certo? Então, deixo aqui a palavra com o Elielton. Primeiramente, já agradeço você ter aceitado, né, o nosso convite, uma grande honra aqui te receber pela primeira vez no nosso canal. Espero que seja a primeira de muitas, tá, Elielton? Então, obrigada em nome da FarmConte e do Grupo Parvin. E deixo a palavra contigo agora aqui para quem está nos acompanhando, né? Vamos aqui ouvir sobre as atualizações referentes às contribuições previdenciárias do produtor após os julgamentos do STF. Elielton, deixo com você agora. Obrigado a Caroline, obrigado a FarmConte pelo convite. Já feitas as apresentações, né? Sou Elielton, vou falar para vocês aqui hoje nesse encontro a respeito dessas contribuições previdenciárias, que é conhecida por muitos como o Fundo Rural, né? O tal do Fundo Rural, e que tem aí agora algumas alterações que ora vai, ora vem. Vamos ver aqui durante a nossa apresentação o que aconteceu em relação a essas contribuições previdenciárias, seja do produtor rural, pessoa física, jurídica, agroindústria, dentro da sistemática do tópico e do tema que nós estamos aqui para falar para vocês, tá ok? Não se esqueçam que vocês podem colocar as dúvidas aí no chat, fiquem à vontade, e eu vou passar aqui para vocês uma apresentação, até para a gente poder ter um tópico, uma sequência lógica aqui de organização das ideias e de apresentação conforme previsto, e estamos à disposição para os questionamentos, basta colocar aí no chat do YouTube. Então, vamos lá. Vamos falar aqui das contribuições previdenciárias. A FarmConte, quando me convidou, na figura da Caroline e do colega Norberto, a respeito desse tema, e eu não sou um estudioso desse tema, mas como também sou um apaixonado por esse tema, porque gosto muito, trabalhei muitos anos já, tanto no Rio Grande do Sul, que é da origem do pessoal da FarmConte, como em todo o Brasil, e praticamente, antes da pandemia, praticamente todos os meses, eu estava no Rio Grande do Sul fazendo treinamento com o pessoal daí. Então, vamos seguir aqui uma lógica de apresentação para que vocês possam entender do que eu trouxe aqui a respeito disso nessa segunda edição da Conexão FarmConte, tá ok? Então, vamos começar aqui falando das atualizações
sobre as contribuições previdenciárias do produtor rural após os julgamentos do STF. Esses julgamentos ocorreram no final do ano passado, no ano de 2022, tá? Na verdade, foram 4 julgamentos, e eu vou trazer aqui para vocês a posição deles 4. 3 já estão consolidados, e tem um que está pendente do término. E a gente vai tratar disso aqui dentro desse período que nós vamos passar, demonstrando para vocês essas informações. Então, sejam todos bem-vindos. E o primeiro julgamento que eu vou trazer aqui é o tema 281, feito lá pelo STF, que tratou, né, o tema falava da agroindústria. E esse tema tratou da constitucionalidade da contribuição para a Seguridade Social a cargo das agroindústrias sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Então, esse tema, o questionamento foi: é ou não é constitucional que a agroindústria pague a sua contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção? E o resultado desse tema foi: sim, é constitucional. Ou seja, não mudou nada para a agroindústria, claro e óbvio, desde que ela esteja fazendo conforme está previsto em legislação da contribuição previdenciária. Se você trabalha na área de contabilidade, você sabe que as agroindústrias, quando elas recolhem sua parte de contribuição previdenciária, é feita lá pelo evento R 2050 da FDRINF, e em virtude desse julgamento do tema 281 do STF, continua normalmente essa tributação sobre a comercialização da sua produção, tá? Pode ser sua produção própria, pode ser sua produção adquirida de terceiros, conforme prevê a lei que trata da contribuição previdenciária. Então, esse julgamento, basicamente isso, é constitucional, não muda nada do que nós fazíamos antes para o que nós estamos fazendo agora. Um outro julgamento que nós tivemos foi também um tema, que foi o tema 651, só que agora falando do produtor rural pessoa jurídica. E muito cuidado, vamos delimitar os nossos temas aqui, porque cada julgamento tratou de uma situação ou de um tema específico para que a gente não termine misturando uma coisa com a outra e atrapalhando. Então, o tema 651 tratou da constitucionalidade da contribuição para a Seguridade Social a cargo do produtor rural pessoa jurídica sobre a receita bruta proveniente da sua comercialização de produção. E nesse julgamento do tema 651, foi considerado constitucional que o produtor rural pessoa jurídica comercializasse, né, pagasse a sua contribuição previdenciária, melhor dizendo, sobre a comercialização da sua produção. Ou seja, do que nós fazíamos no passado em relação ao produtor rural pessoa jurídica, que já recolhia essa contribuição sobre a comercialização da produção, não mudou nada em relação a esse tema. Aí, nós tivemos os outros julgamentos. E para começar a falar sobre isso, nós vamos começar com essa pergunta aqui. Mas em relação ao produtor rural, pessoa física, o que tivemos? Nós tivemos 2 julgamentos que trazem um impacto gigantesco para o produtor rural, pessoa física. O primeiro deles foi o tema 801 do STF, que tratou especificamente da contribuição ao Senar. E nós temos também a ação direta de inconstitucionalidade 4.395. Atenção especial a essa ação direta de inconstitucionalidade. Nós vamos falar sobre ela aqui. Nesse tema 801 do STF, o que foi tratado ali se o Senar era ou não era constitucional, que o produtor rural, pessoa física, ele recolhesse, ele contribuísse para o Senar sobre a sua comercialização da produção. E eu vou voltar a falar sobre isso na sequência. De momento, uma outra pergunta que nós vamos trazer aqui para vocês. Para você, qual é a alíquota a ser utilizada na tributação do Fundo Rural? E durante os treinamentos que eu faço, seja de livro caixa digital do produtor rural, seja de legislação tributária do produtor rural, seja de curso sobre Fundo Rural, a gente vê muitas pessoas dizendo: a alíquota do Fundo Rural é 1,5%. Mas tem outras pessoas que dizem que é 1,3%. Mas, Elielto, isso faz alguma diferença? Faz. E faz uma diferença gigantesca. Por quê? A alíquota do Fundo Rural é 1,3%, tá? Somando aí aquele 1,2% com 0,1%, já vou trazer aqui a base legal para vocês. E por que não 1,5%? Eu não posso dizer que Fundo Rural é 1,5%? Não é que você não pode, mas você tem que ter um cuidado, porque algumas isenções de tributação que aplica-se a alíquota de 1,3%,
eu não aplico ao Senar em 0,2. A exemplo, venda de gado para engorda. Não existe isenção do Senar em relação a essa operação de venda. Então, se você vendeu, vai ter que pagar o Senar, ok? Ou um tema até um pouco mais abrangente, se você comercializou, que pode não ser venda, pode ser uma dação em pagamento, pode ser uma troca, né? Enfim, o Senar, a ele não se aplica esse tipo de isenção. Então, para a gente deixar a coisa aqui alinhada, e aí, senão você não vai entender muito bem do que trata a ação direta de inconstitucionalidade 4395, o Fundo Rural, a alíquota é 1,3. E o Senar, 0,2, aí falando de produtor rural, pessoa física, ok? Isso é importante porque o julgamento que vai tratar dessa inconstitucionalidade vai falar sobre isso. Esse meu slide aqui, eu trouxe, que é um documento, é uma portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, apenas para demonstrar para vocês que nesse documento, ao citar o Fundo Rural, ele fala das contribuições de que trata o artigo 25 da Lei 8.212. E nessa Lei 8.212, no artigo 25, eu não tenho alíquota de 1,5, eu tenho uma alíquota total de 1,3. Então, o Fundo Rural é, na verdade, 1,3%. E aqui você pode ver o artigo 25 da Lei 8.212, onde ele traz aqui, ó, 1,2% e 0,1%. Você vai entender um pouco mais adiante por que eu estou fazendo questão de separar essas duas alíquotas. Vocês vão ver o impacto disso lá na frente com o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4395. Então, o Fundo Rural é 1,3, Senar 0,2. No total, Eliel, eu posso dizer que é 1,5? Até pode. Não é crime, entendo que não estaria errado, mas tecnicamente falando, e com pessoas da área contábil, o ideal seria Fundo Rural 1,3, Senar 0,2, seria o ideal e o melhor. Então, o outro tema que nós falamos anteriormente, que é o tema 801, que é do Senar, ele foi julgado e finalizado também no final de 2022, em dezembro de 2022. E o que foi julgado nesse tema 801 foi a constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao Senar sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, falando aí de produtor rural pessoa física. E nesse tema 801 ficou definido o seguinte: é constitucional a contribuição destinada ao Senar incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do artigo 2º da Lei 8.540, da 9.528 e da 10.256. Então, esse detalhe aqui é muito importante para você entender o impacto na sua empresa, ou até mesmo em seu escritório de contabilidade, quando eu for delimitar lá o tema 4395. Nesse momento, eu quero que vocês entendam que o tema 801, que tratou do Senar, foi definido que o Senar é constitucional. E nessa lei 9.528 de 97, em seu artigo 6º, lá fala da obrigatoriedade, inclusive, do adquirente efetuar a retenção por subrogação do Senar. Olha aqui o artigo 6º da 9.528, onde ele fala aqui do Senar para o produtor rural pessoa física e para o segurado especial, que é de 0,2%, incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção. E aqui tem uma coisa muito importante que a gente não pode perder de vista. O parágrafo único diz o seguinte: a contribuição de que trata o caput, 0,2%, que é o Senar, será recolhida pelo adquirente, consignatário, cooperativa, que ficam subrogados para esse fim nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial. E essa legislação aqui, ela foi palco de julgamento no ano passado, no tema 801 do Senar, e foi julgada constitucional. O que isso quer dizer? Que essa subrogação desse inciso 1 do parágrafo único está valendo, ainda que nós tenhamos lá o julgamento da... Tornamos aqui um novo link. Já peço
Olá, pessoal. Retornamos aqui em um novo link, tá? Já peço desculpa a todos, como vocês viram, a gente está num cenário diferente hoje, porque nós estamos em um evento aqui no Gramado Summit e acabamos fazendo a live fora do nosso escritório, tá? Então tivemos um problema técnico aqui, mas já estamos de volta. Tá? Então, Elielton, por favor, vamos retomar aqui da onde tínhamos pausado, né? E com você agora. Tá, vamos lá então. Bom, vou retomar aqui nesse slide, como eu falava, o tema 801, ele julgou como constitucional a parte do Senar na alíquota de 0,2%. Então, isso aqui, acho que já está bem entendido, porque o tema 801, ele já foi finalizado o ano passado, a meados de 2022, ali próximo ao dia 15, 16 de dezembro, ele foi finalizado e foi julgado como constitucional. E essa aqui foi a tese do tema 801. É constitucional a contribuição destinada ao Senar, incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma da Lei 8.540, da 9.528 e da 10.256, esse aqui tudo tratando de produtor rural, pessoa física. E essa Lei 9.528 de 97, no seu artigo 6º, fala do 0,2% do Senar. Está aqui, 0,2% incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção do produtor rural, pessoa física, e do segurado especial, que são os dois tipos possíveis de produtores rurais que pagam sobre comercialização de produção. Em seu parágrafo único, inciso 1, ele fala o seguinte: a contribuição de que trata o caput deste artigo será recolhida pelo adquirente, consignatário e cooperativa que ficam subrogados para esse fim nas obrigações do produtor rural, pessoa física e do segurado especial. Isso quer dizer que o Senar, aqueles adquirentes, pessoas jurídicas, cooperativa, eles continuam subrogados na obrigação de reter e recolher. Então, essa regra não mudou, porque esse artigo dessa Lei 9.528 foi julgado como constitucional pelo tema 801. E quais são os tipos de produtores rurais possíveis para essas contribuições previdenciárias? A Lei 8.212 de 91, no seu artigo 12, traz dois tipos de produtores rurais possíveis. O primeiro é o segurado especial, que é aquele de pequena capacidade contributiva, utiliza da mão de obra dos componentes familiares para a exploração da atividade rural, está lá no artigo 12, inciso 7, da Lei 8.212 de 91. Esse produtor rural, ele também é qualificado na Constituição Federal, no artigo 195, parágrafo 8º. E por que isso aqui é importante? Porque lá na Constituição Federal, no artigo 195, parágrafo 8º, ele é qualificado como um tipo de produtor rural que não pode ter empregados permanentes e vai contribuir para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção. Então, isso aqui a gente poderia dizer que é a certidão de nascimento do fundo rural. É a partir disso aqui que a gente começa a ter essa situação de tributação sobre a comercialização da produção. Então, esse produtor rural, que é o de menor capacidade contributiva, o pessoal geralmente fala que são os produtores rurais da agricultura familiar, ele não pode ter empregado permanente e paga sobre a comercialização da produção a sua contribuição para a Seguridade Social. O outro tipo de produtor rural, que é o produtor rural pessoa física, também está no artigo 12, só que está lá no inciso 5, na linha A. Esse não é produtor rural do tipo Seguridade Especial. Ele é um produtor rural de maior capacidade contributiva. Pode ter empregados permanentes, pode atuar em mais do que 4 módulos fiscais, coisa que o Segurado Especial não pode ultrapassar. Então, são dois tipos distintos que nós estamos tratando aqui, e mais adiante você vai entender como é importante, em virtude, inclusive, do que foi pedido no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4395 e o que foi essa ação. Agora sim, falando dessa ação. O que foi que pediu a ação direta de inconstitucionalidade 4395? Observe que essa ação, ela data do ano de 2010. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, contra o artigo 1º da Lei 8.540, inclusive que deu nova redação ao artigo 12, inciso 5, que é produtor rural pessoa física, inciso 7, segurado especial, os dois tipos de produtores rurais que eu acabei de falar, e o artigo 25, inciso 1 e 2, que é o fundo rural, a 1,3%,
e do artigo 30, inciso 4 da Lei 8.212, que trata da subrogação das pessoas jurídicas, né, do adquirente, consumidor, consignatário, ao comprarem de produtor rural pessoa física e de segurado especial, efetuarem a retenção e recolhimento de 1,3%. Então, nesses dispositivos aqui, em nenhum momento da ação 4395 foi tratado o Senar. E ainda que tivesse sido tratado, a gente tem que lembrar que o Senar, ele foi julgado em um tema específico, que foi o 801, em outro processo, portanto, e foi julgado como constitucional. Essa ação direta de inconstitucionalidade traz um impacto gigantesco para as aquisições de produção rural, porque a tentativa dessa ação direta era de acabar, ou é de acabar, na verdade, a subrogação, que é aquela obrigação que os adquirentes, pessoas jurídicas, têm de reter e recolher o fundo rural quando compram de produtor rural pessoa física ou de segurado especial, que é o que a gente chama de subrogação e que está previsto lá no artigo 30, inciso 4 da Lei 8.212 de 91. Esse julgamento, por sua vez, teve como relator o ministro Gilmar Mendes, aqui com seu voto, entendeu que era improcedente a ação, portanto, o ministro Gilmar Mendes entendeu que era constitucional, sim, a obrigatoriedade de reter e recolher, em nome do produtor rural pessoa física ou do segurado especial, as pessoas jurídicas que comprassem desses produtores rurais. Aí nós tivemos a votação. E, além do ministro Gilmar Mendes, votaram a favor do relator os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Roberto Barroso, totalizando aqui 5 votos a favor da manutenção da obrigatoriedade de retenção e recolhimento do produtor rural, pessoa física, pelos adquirentes, pessoas jurídicas. Mas houve divergência nessa votação. Abriram a divergência tanto o ministro Marco Aurélio quanto o ministro Edson Fachin. E acompanharam esses ministros a ministra Rosa Weber, o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Celso de Mello. Se você observar, empatou. Ficou 5-5. E aí, nesse caso, ficou faltando um voto, que foi o voto do ministro Dias Toffoli. Observe que o ministro Edson Fachin e o ministro Marco Aurélio fizeram votos independentes. E eu vou falar aqui, primeiramente, do voto do ministro Marco Aurélio. Ele é simplesmente impraticável. Ah, por que, Elton? Porque ele assentou em seu voto a inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei 8.212 de 91. Ou seja, se esse voto aqui for o vencedor no julgamento, acaba-se com o fundo rural, com 1,3% que está previsto lá no artigo 25. Não é isso que está sendo pedido na petição lá no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. O que se pede é para acabar com a subrogação, que é diferente. É quando os adquirentes têm que reter e recolher. Então, esse voto aqui, ele ficou isolado, mas ele é divergente. E aí teve também o voto do ministro Edson Fachin. No meu ponto de vista, foi o mais bem elaborado. E por que foi bem elaborado, Elton? Olha só o que ele colocou aqui, ó. Enfim, interpreta o complexo normativo impugnado, tal como delineado no presente voto, de modo a reputá-lo inconstitucional, ressalvando-se a manutenção, por presunção de constitucionalidade das leis, da tributação referente ao segurado especial. O que o ministro Edson Fachin falou aqui? Que ele entende que realmente é inconstitucional que os adquirentes façam a retenção e recolhimento de um tributo que é de obrigatoriedade do produtor rural pessoa física a efetuar esse recolhimento, mas que se mantenha a obrigatoriedade para o segurado especial. Aqui você já começa a ver uma complexidade na votação dos ministros. E o ministro Edson Fachin continuou no seu voto dizendo o seguinte: ante o exposto, conheço parcialmente da ação direta de inconstitucionalidade a que se dá provimento para declarar a inconstitucionalidade com redução de texto dos seguintes dispositivos. Isso aqui foi o ponto central do voto do ministro Edson Fachin. Ele vai reduzir parte do texto dos dispositivos que tratam da subrogação, da obrigação de reter e recolher dos adquirentes em relação ao produtor rural pessoa física. Então, veja, antes do voto, o artigo 25, que foi um dos artigos que foi atacado pelo voto do ministro Edson Fachin,
fala o seguinte: a contribuição da pessoa física e do segurado especial referidos, respectivamente, na linha A do inciso 5, que é produtor rural pessoa física do tipo contribuinte individual, e no inciso 7, que é o segurado especial, do artigo 12 desta lei destinada à seguridade é de. E ele traz o fundo rural. Então, levando o voto do ministro Edson Fachin a seu voto vencedor, após o voto do ministro, esse texto ficaria assim, ó: a contribuição do segurado especial referido no inciso 7 desta lei destinada à Seguridade Social é de 1,3%. Então, o que é que o ministro Edson Fachin fez? Ele suprimiu a parte que trata da subrogação somente de um dos dois possíveis produtores rurais, deixando o segurado especial normalmente da maneira que era originalmente a subrogação somente obrigada ao segurado especial. Mas ele continuou em outros artigos, eu não vou ler tudo aqui, tá? Inclusive esse material, se vocês quiserem, vai ficar disponível para vocês, que estamos assistindo aqui. Ele veio aqui e falou também da Lei 9.528, mas veja que ele fala do artigo 1º, e o Senar está lá no artigo 6º, então não se atacou aqui o Senar. Ele novamente retira o empregador rural pessoa física, veja o texto aqui atual, e após o voto do ministro, ficaria somente falando de segurado especial, porque é um outro local que fala também de obrigatoriedade de retenção e recolhimento. Atacou também o inciso 10, falando do produtor rural pessoa física antes do voto e depois do voto do ministro, somente segurado especial. Além disso, ele colocou também no inciso 4, que é o que trata da subrogação, e veja que nesse caso aqui, ó, ele, após o voto, a empresa adquirente, consumidora, consignatária, cooperativa, ficam subrogadas nas obrigações de segurado especial pelo cumprimento das obrigações do artigo 25 da Lei 8.112. Veja que aqui ele já não fala mais de produtor rural pessoa física do tipo contribuinte individual. Ele fala somente de segurado especial. Por isso que, no meu ponto de vista, o voto do ministro Edson Fachin vai especificamente, de forma muito cirúrgica e objetiva, no ponto central do julgamento, que é acabar com a subrogação na aquisição de produtor rural pessoa física, ou, se você também vai encontrar, do empregador rural pessoa física. Lembre-se que o segurado especial ele não pode ter empregados permanentes. Já está previsto lá no artigo 195, parágrafo 8º da nossa Constituição Federal. Aqui também na 10.256, mais uma vez, ele alterou, retirando o termo empregador rural pessoa física, deixando somente segurado especial. Você pode observar aqui segurado especial. Então, o voto do ministro Edson Fachin foi todo pautado nessa situação. Retirar produtor rural pessoa física, aqui outro local que ele também trouxe, retirando, né, a expressão produtor rural pessoa física, deixando somente segurado especial. Mas tem um detalhe. Nessa divergência, com o voto do ministro Edson Fachin, do ministro Marco Aurélio, e o voto dos outros 3 ministros, ficou empatado. E aí veio, no final do ano passado, né, o voto no ano passado, melhor dizendo, o voto do ministro Dias Toffoli. E o voto do ministro Dias Toffoli foi que ele considera inconstitucional, tá, a subrogação aplicando-se ao empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização, que está prevista lá no artigo 30, inciso 4. E observe, quando ele fala aqui empregador rural pessoa física, ele não está citando o segurado especial. Ele está falando somente do contribuinte individual, do produtor rural pessoa física do tipo contribuinte individual. Portanto, o segurado especial aqui não foi tratado no voto do ministro Dias Toffoli. Então, Elielton, no final da história, o que foi que aconteceu? Esse é o grande dilema. Porque, veja, apesar do voto do ministro, que é o voto de desempate, a favor de acabar com a subrogação na obrigação de reter e recolher em nome do produtor rural pessoa física, mantendo-se o segurado especial, olha o que aconteceu aqui. O julgamento foi suspenso para a proclamação do resultado em sessão presencial. Essa suspensão do julgamento, né, aconteceu no dia 16 de dezembro, vou até aumentar aqui para que vocês possam ver melhor, olha aqui, ó, 16 de dezembro de 2022, foi colocado na página do STF no dia 17 de dezembro de 2022, e seria marcado o julgamento presencial, ou melhor, a sessão presencial,
para a proclamação do resultado. Aqui está a página do STF que fala da ação direta 4395. Aconselho o acompanhamento dessa página ou das redes sociais da Farm.Conte ou das minhas redes sociais, fica à vontade como quiser. E olha o que aconteceu. No dia 24 de janeiro, esse último aqui embaixo, foi marcado o julgamento para o dia 23 de março, tá bom? Dia 23 de março. E aí tiveram algumas petições da Advocacia Geral da União, assim como de uma oposição a essa petição da Advocacia Geral da União agora no mês de fevereiro, cada um querendo uma coisa diferente. Eu vou mostrar para vocês o que cada petição dessa aqui pede. No dia 24 de março, ou seja, no dia 23 de março, não houve o julgamento, a sessão presencial para a proclamação do resultado. No dia 24, remarcaram para o dia 30 de março. E no dia 27 de março foi publicado isso, né? E no dia 29 de março, portanto, um dia antes do julgamento, foi retirado do calendário de julgamento pela presidente a sessão que traria definitivamente o resultado desse julgamento. Ou seja, nesse momento, os 11 votos dos ministros já foram dados, sendo vencedor para inconstitucionalidade e suspensão da obrigatoriedade de retenção e recolhimento, portanto, o julgamento ainda não acabou. E nessa situação, o que nos vem à cabeça mas Elielto, e afinal, o que é que eu devo fazer? Bom, o que você deve fazer, já que o julgamento ainda não foi finalizado, e esse julgamento nos bastidores, ele está fervendo lá com petições, ora da Advocacia Geral da União, ora da Abrafrigo, pedindo coisas diferentes, eu diria para você o seguinte, se você for na internet, você vai ver aí em vários lugares as pessoas dizendo que já pode, inclusive, suspender a retenção e recolhimento quando os adquirentes comprarem de produtor rural pessoa física. Aliás, o que está sendo dito na internet, aí, com todo respeito à opinião em contrário, é que não existe mais a obrigatoriedade de retenção e recolhimento por parte dos adquirentes em nome do produtor rural pessoa física em relação ao fundo rural. Esse não é meu ponto de vista, com todo respeito à opinião em contrário. E por que não é? Porque o julgamento não foi finalizado ainda. E se você ler as duas últimas petições que estão lá no site, você vai ver que isso ainda tem muita situação a correr antes que seja finalizado. Então, se realmente o resultado for pela inconstitucionalidade, conforme o voto do ministro Dias Toffoli, senhores de contabilidade, preparem-se. Isso aqui vai ser um tiro no pé. Observe. Desde que não sejam alterados os votos e a decisão dos ministros na ação direta de inconstitucionalidade 4395. Você vai receber uma nota fiscal dessa, por exemplo, lá no seu escritório de contabilidade, na sua empresa, que compra de produto rural, onde nesse local aqui nós temos um produtor rural, aqui nós temos um frigorífico que está comprando bovino para abate, e não foi destacado fundo rural nem Senar. A pergunta é, esse produtor rural que está vendendo para esse frigorífico, ele é um segurado especial ou ele é um produtor rural pessoa física do tipo contribuinte individual? E por que, Elielto, essa pergunta? Porque se o julgamento for finalizado e for declarado o resultado conforme está nesse momento, nós vamos ter um problema. Por quê? Eu vou voltar meu slide. Se esse produtor rural aqui, Elielton, ele for segurado especial, retenção de 1,5 normal, fundo rural e Senar. Mas, se ele não for um segurado especial, ele for o outro tipo de produto rural, nós não poderemos reter 1,3, porque terá sido julgado inconstitucional, mas olha o detalhe, eu vou ter que reter 0,2, que foi julgado constitucional no tema 801. É por isso que eu estou dizendo, esse julgamento vai ser um tiro no pé. Não vai resolver o problema de acabar com a subrogação. Por quê? Porque o tema Senar foi separado em outro julgamento, no tema 801. E nesse tema 801, ele foi julgado constitucional. Então, de posse de um documento desse em mãos, o seu escritório de contabilidade vai ter que observar se esse produtor rural é ou não é segurado especial. E olha o que vai acontecer. Nós temos aqui uma coluna adquirente, que é uma pessoa jurídica,
Quem está comercializando com essa pessoa jurídica é o produtor rural pessoa física, que está lá no artigo 12, inciso 5 da linha A, o grande, porque o segurado especial é o pequeno. E se esse adquirente está comprando desse produtor rural, vai ter retenção de fundo rural pelo adquirente 1.3? Não. Se mantidos os votos dos ministros e proclamado o resultado na ação direta de inconstitucionalidade 4395. Mas essa pessoa jurídica adquirente vai ter que reter o Senar? Sim. Mas, Elielton, não foi julgado inconstitucional? A ação direta de inconstitucionalidade 4395 só fala de 1,3%. O 0,2%, que é o Senar, está lá no tema 801. E o tema 801 foi julgado constitucional. Então, a primeira pergunta é saber, esse produtor rural é segurado especial ou ele é um contribuinte individual do tipo que é previsto no artigo 12, inciso 5, a linha A? Se ele não for segurado especial e o resultado for proclamado conforme o julgamento, não haverá retenção de fundo rural a 1,3, mas sim haverá retenção do Senar em 0,2, porque o artigo 6º, parágrafo único da Lei 9.528 de 97, foi julgado constitucional no tema 801. Agora, olha o impacto disso. Elielton, e se essa mesma pessoa jurídica comprar de um segurado especial que é aquele produtor rural de pequena capacidade contributiva? Olha só. Aí uma pergunta que o aluno me fez. Elielton, tem certeza que haverá retenção do Senar? Sim, porque o tema 801 foi julgado constitucional. Agora, novamente, pessoa jurídica comprando de segurado especial que é aquele produtor rural de pequena capacidade contributiva. Vai ter fundo rural? Sim. Por que vai ter? Porque o segurado especial não foi levado em consideração no resultado da ação direta 4395. Somente o empregador rural, pessoa física, como vocês viram nos votos do ministro Edson Fachin e do ministro Dias Toffoli. E nesse caso, vai ter retenção de Senar? Sim. Aí um aluno me falou assim, mas aí, Elielton, é só perguntar para esse produtor rural qual é o tipo de produtor que ele é. Meu amigo, dificilmente eles vão saber te explicar isso aqui. Eles só sabem que eles plantam, que eles cultivam e que eles vendem. Se ele é segurado especial, se ele não é segurado especial, ele não vai saber te dizer. E ainda que ele diga, quem te garante que está certo ou que está errado o que ele está te dizendo? Então, observem, nessa situação aqui, o adquirente é uma pessoa jurídica. Mas, mudei o adquirente. O adquirente agora, aqui embaixo, ó, lado esquerdo, é uma pessoa física intermediário não produtor rural, que está lá no artigo 30, inciso 11 da Lei 8.212/91, que também tem a obrigação de reter e recolher quando compra de produtor rural pessoa física. Quando é essa pessoa física, eu poderia classificá-la aqui, dar um exemplo, um feirante, um ambulante, essas pessoas que vendem em barracas produtos de origem animal ou vegetal que foram adquiridos de produtor rural. Quando essa pessoa física comprar de produtor rural do tipo contribuinte individual, vai ter retenção de fundo rural? Não, porque vai ter sido julgado como inconstitucional. Mas vai ter retenção de Senar? Sim, porque foi julgado constitucional. Essa mesma pessoa física intermediário, não produtor rural, comprando de um segurado especial, que é aquele de pequena capacidade contributiva, vai ter fundo rural de 1,3? Vai, porque não foi aplicada a decisão da ação direta 4395 ao segurado especial. E vai ter retenção de Senar? Sim, porque é constitucional. Agora veja o impacto disso tudo aqui a nível de E-Social e de FDRINF. Vamos lá. Novamente, eu recomecei com pessoa jurídica, que é adquirente, pessoa física não produtor rural, que é adquirente, de produtor rural, pessoa física, aquele de grande capacidade contributiva. Esses dois aqui vão ter que realizar a escrituração do fundo rural lá na FDRINF no evento 2055, enquanto adquirentes, que é a aquisição de produção rural? Não. Por que não? Porque terá sido julgado como inconstitucional. Mas vai ter que fazer a retenção do Senar? Sim. Porque continua a obrigatoriedade de subrogação, então vai ter que colocar lá no 2055. Só que tem um problema. Aqui tem um detalhe. Um aluno me disse, mas Elielton, a FDRINF já aceita o valor do Senar sem um fundo rural. Aceita se esse produtor rural for optante pela folha de pagamento. E não é o caso aqui que nós estamos tratando. Nós não estamos falando aqui nessa apresentação de produtor rural que é optante pela folha de pagamento. Nós estamos falando aqui de produtor rural que paga a sua contribuição previdenciária sobre a comercialização de produção. Então, nesse caso, você tem que lembrar que ele vai ter sim que fazer
a retenção do Senar. Mas a FDRINF não está preparada para ter valor de Senar, não ter valor de fundo rural e não ter a indicação de que esse produtor rural é optante pela folha, porque ele não é optante pela folha. Como é que eu vou ter que resolver isso? Fazendo o lançamento lá na FDRINF do evento 1070. Se você não sabe como é que funciona o 1070, o 2055 da FDRINF, aconselho que você procure informação. Você vai ter que entender disso para poder lançar isso. E outra, esse evento 2055 ele já existe há muito tempo, assim como o 1070. Vamos a outro caso. Pessoa jurídica, produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física não produtora rural comprando do segurado especial, que é aquele pequeno produtor rural. Vai ter retenção de fundo rural? Sim. Vai ter retenção de REINF? Sim. Vai ter retenção de Senar? Sim. Vai ser escriturado lá na REINF? Normalmente, porque a compra sendo feita de um segurado especial, não houve impacto nenhum. Nesse caso, Elielto, vai ter o 1070? Não. Porque eu terei preenchido 1.3, que é no 2055, referente ao fundo rural, e 0.2, também no 2055, referente ao Senar, normalmente. Então, esse aqui é o primeiro impacto na FDRINF dos adquirentes. Vou mudar agora a situação. Vou falar agora dos produtores rurais. O produtor rural pessoa física, vendendo para pessoa jurídica ou para um intermediário. Quem é esse intermediário? É a pessoa física não produtora rural que compra do produtor rural pessoa física para vender no varejo. Esse produtor rural pessoa física vai ter que fazer o E-Social 1260 com fundo rural na alíquota de 1.3? Sim. Mas, Elielton, não foi julgado inconstitucional? O que foi julgado inconstitucional foi a subrogação na obrigação de reter e recolher em nome desse produtor rural. A obrigatoriedade dele pagar sobre a comercialização da produção continua. E vai ter que colocar no E-Social no Código 3, que é venda à pessoa jurídica ou intermediário. Aliás, desculpa, não é venda, é comercialização. Quem já fez curso de fundo rural comigo sabe a diferença desses dois termos. E aqui eu estou falando de 1.3 nessa coluna. E o Senar, normalmente, vai colocar lá? Não. Mas por que não? Porque a pessoa jurídica, quando comprou desse produtor rural pessoa física, observe aqui em cima, ó, ele manteve a obrigatoriedade de reter e recolher o fundo rural em nome dessa pessoa física produtor rural. Só que o E-Social não está preparado para receber fundo rural sem o valor de Senar, mesmo porque essa situação não existia no passado. Então, eu vou ter que fazer uso de quê? Do evento 1070, nesse caso o S1070, do E-Social. Vou mudar a situação. Produtor rural pessoa física, vendendo para outro produtor rural pessoa física, para segurado especial ou no varejo. Nesse caso aqui, quem tem que reter e recolher o fundo rural é o próprio produtor rural pessoa física ou segurado especial. Deixar isso bem claro. Nesse caso, ele vai ter que lançar lá no evento 1260? Sim, só que no Código 2. Porque ele é que tem que efetuar a retenção e recolhimento. Essa previsão legal está lá no artigo 30, inciso 10, da Lei 8.212 de 91. Ele vai ter que fazer também, o E-Social aqui, o 1260 e colocar o valor do Senar? Sim, porque é a obrigatoriedade dele. E nesse caso, vai ter que fazer o 1070? Não, porque não tem nenhuma mudança nessa situação aqui. Esse mesmo produtor rural pessoa física vendendo para o exterior, ele vai ter que reter fundo rural a 1.3? Não, mas não é por conta do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4395, mas sim por conta do artigo 149 da Constituição Federal, em virtude da imunidade tributária nas exportações. E o Senar, sim, ele vai ter que fazer isso, mas vai ter que colocar no Código 9, lá no E-Social, hoje já é assim, portanto, não precisa também apresentar o 1070 dentro do E-Social por conta dessa situação, porque assim já está previsto dentro do E-Social. Observe que essa última tabelinha aqui fala de produtor rural pessoa física. Agora eu vou mudar. Agora eu estou falando que quem está comercializando é o segurado especial, é aquele de pequena capacidade contributiva. E esse segurado especial está vendendo aqui para pessoa jurídica ou para intermediário. Esse segurado especial, ele vai ter que apresentar o E-Social? Sim, no Código 3. Aliás, diga-se de passagem, ele já tem que fazer isso hoje, independente do julgamento da ação 4395. É uma solicitação
da Previdência para critérios de aposentadoria desse segurado especial. Sim, para o Código 3. Como, nesse caso aqui, ele vai apresentar e vai colocar no Código 3 e não aplica-se a ele a suspensão da subrogação, observe aqui nessa primeira linha, ó, quando essa pessoa jurídica e o produtor rural, e a pessoa física não produtor rural comprou de segurado especial, ele já fizeram a retenção de 1,3, mas ele vai declarar que normalmente o E-Social não vai cobrar dele novamente, como é hoje. E o Senar, Elielton? O Senar, ele vai apresentar normalmente também, porque no Código 3, o E-Social já sabe que não tem que efetuar a retenção. Hoje já é assim. Vai ter que apresentar o 1070? Não. Agora, o segurado especial, vendendo para produtor rural pessoa física, para outro segurado especial, ou diretamente no varejo a pessoa física. Ele vai ter que fazer o evento 1260 no E-Social? Sim. Código 2. Vai colocar o Senar lá dentro também? Sim, obrigatoriamente. Vai ter que apresentar o 1070 nesse caso? Não, porque não existe nenhuma situação que eu tenha que apresentar o 1070 para esse segurado especial em relação a essas situações. O 1070 eu só apresento quando existe um processo judicial administrativo que suspende parcial ou totalmente uma retenção ou um pagamento de um tributo e que traga impacto dentro do seu E-Social ou da sua FDRINF. E por último, o segurado especial exportando. Vai ter Fundo Rural a 1,3? Não, porque tem imunidade tributária. Vai ter Senar? Sim, lá no Código 9 ele vai ter que colocar isso e não tem que colocar o 1070, porque não existe nenhum processo que esteja vinculado a isso aqui. Quando eu coloco no Código 9 dentro do E-Social, no evento 1260, o E-Social já está preparado para saber que tem o Senar, mas não tem 1,3, que é o Fundo Rural, e daí vem aquela minha classificação, separação das alíquotas, 1,3 para Fundo Rural, 0,2 para Senar, totalizando em 1,5. Agora, Elielton, você falou que nesse 1070 é quando tem um processo judicial administrativo. Nesses casos que você colocou aqui, o SIM e o SIM que eu tenho que apresentar o 1070, vai ter que ter um processo. Sim, vai ter que ter um processo. E que processo é esse? É muito simples. Toda vez que naquela minha tabelinha eu tiver um 1070, ele sempre vai estar atrelado ou ao 1260 no E-Social, ou 1070 na FDRINF, ao 2055, consequentemente na FDRINF. Quando lá tiver um SIM, você vai colocar esse número de processo aqui. E de onde é que vem esse processo? Vem da ação direta de inconstitucionalidade como número único do processo, senão não vai passar no E-Social na FDRINF. E a grande pergunta é a seguinte, eu já posso fazer isso agora? Não, entendo eu, porque o julgamento ainda não foi finalizado. E você não pode fazer isso agora, porque olha o que está acontecendo. Já tem pessoas dizendo que as empresas podem recuperar os valores pagos. Gente, o valor que a empresa recolhia não era dela, era do produtor rural, pessoa física. Ou seja, não era ela que arcava financeiramente com esses valores. Então, como é que a empresa vai recuperar esses valores para ela? Ainda que ela recupere, ela vai ter que devolver para o produtor rural, porque ela reteve dele quando do pagamento que fez esse produtor rural e repassou para o governo. Então, as empresas são meras repassadoras, a não ser que ela estivesse fazendo o pagamento integral ao produtor rural pessoa física e simplesmente não tivesse retido dele. Mas aí o erro já começa lá atrás. Então, nesse caso, você simplesmente não pode considerar essa situação da empresa recuperar esses valores, a não ser que ela queira recuperar para devolver para o produtor rural. E lembrem-se, não foi julgado como inconstitucional o pagamento pelo produtor rural. Então, não há do que se falar em recuperar valores, porque o pagamento é devido. O julgamento trata da subrogação e não da obrigatoriedade de pagamento pelo produtor rural pessoa física. São coisas completamente distintas. Quando será finalizado esse julgamento? Não sei. Porque era para ser finalizado dia 30 de março, não foi finalizado ainda, e a gente não sabe qual vai ser o resultado final dessa coisa, desse julgamento. Como eu falei para vocês, esse julgamento está fervendo lá nos bastidores. Só para você ter ideia, uma das petições que foi feita pela Advocacia Geral da União pedia a adequação da remessa que foi feita ao plenário presencial para a proclamação do resultado, a fim de que seja reconhecida a prevalência do entendimento pela improcedência do pedido, ou seja, que o julgamento fosse improcedente em relação à inconstitucionalidade, ou seja, manteria-se normalmente como é hoje. Isso foi um pedido da AGU agora, depois da votação que houve ali do ministro Dias Toffoli.
Para as pessoas que estavam solicitando a inconstitucionalidade, a Abrafrigo já veio com outra petição, logo na sequência, pedindo o seguinte: olha como a coisa vai mudando. Diante do exposto, e reiterando as razões da petição, pedem à autora e a amigo Cury a proclamação do resultado no sentido da procedência parcial, já está pedindo parcial, da presente ação direta de inconstitucionalidade para declarar-se inconstitucional o artigo 30, inciso 4 da Lei 8.212. Esse inciso, artigo 30, inciso 4, fala da subrogação da obrigatoriedade da empresa adquirente, consumidora ou consignatária e da cooperativa de reterem, quando comprarem, de produtor rural pessoa física, do tipo contribuinte individual e de segurado especial. Aí ele continua aqui dizendo o seguinte: na redação dada pela Lei 8.540 e 9.528, sem modulação temporal de efeitos, repristinando-se o seu teor, ou seja, trazendo o seu teor ao que é o original, quem impõe a subrogação apenas contra o adquirente da produção do segurado especial. Talvez isso aqui resolva o problema dos frigoríficos que são vinculados à Abrafrigo, porque provavelmente a maioria deles não compram de segurado especial, porque não vai comprar uma, duas cabeças de gado, vai comprar em quantidade para abater. Só que isso aqui traz um impacto gigantesco para dentro do seu escritório de contabilidade, para a sua empresa que é um mercado, um supermercado, uma lanchonete, que compra desses produtores rurais. E a gente aqui não está falando somente da subrogação na compra de gado. Lá não fala de gado, o artigo 30, inciso 4. Lá fala de subrogação de maneira geral, comprando, né? As pessoas comprando, pessoa jurídica, adquirente, consumidora ou consignatária cooperativa, comprando qualquer coisa que seja de produtor rural pessoa física, desde que seja produto de origem animal ou vegetal de produção própria. Então, isso para um escritório de contabilidade é um impacto gigantesco. Se esse julgamento realmente for finalizado dessa maneira, o escritório de contabilidade vai ter um trabalho imenso para identificar quando existe ou não existe a retenção, se é 1.3, se é 0.2, se vai na RINF, se vai no E-Social, quando é que vai um, quando é que vai outro. Então, isso vai ter que ser muito bem mapeado pelas empresas. E não dá para você fazer isso nesse momento, pura e simplesmente porque o julgamento ainda não foi finalizado. Você vê as petições que estão tendo lá, se você pegar o teor dessas petições que eu mostrei aqui no slide anterior, uma pede para voltar o julgamento do jeito que era, né? Ou seja, julgar constitucional manter a retenção, e o outro já pede somente para o segurado especial. Então, não dá para a gente estar tratando essa coisa como se já tivesse 100% definido, porque não está ainda. Um aluno até me perguntou: Elielton, será que algum ministro desse pode mudar o voto? Claro, claro que pode. A gente já viu mudança de decisão, inclusive de fundo rural, que era algo que já tinha sido julgado no passado e depois o STF foi lá e mudou o entendimento. Imagina antes de acabar o julgamento. Então, o meu conselho para você é o seguinte: acompanhe as redes sociais da FarmConte e, se for o caso, das minhas redes sociais. Se você quiser uma cópia dessa apresentação, você pode pedir ao pessoal da FarmConte ou fale comigo diretamente aqui pelo meu WhatsApp, tanto faz, dá no mesmo, para que você possa ter o acompanhamento dessa decisão final, para que a gente possa ver o que é que vai acontecer no futuro. De momento, eu entendo, com todo respeito à opinião contrária, que deve ser mantida a retenção e recolhimento pelos adquirentes, conforme prevê a legislação de regência. Artigo 30, inciso 4, inciso 11 da Lei 8.212 de 91. Então, essas são as nossas contribuições para esse tema, a atualização sobre a contribuição previdenciária do produtor rural após os julgamentos do STF. E estamos à disposição, dona Caroline, para responder a alguma pergunta, se houver alguma pergunta nesse momento. Muito obrigada, Elielton. Que aula. Eu garanto que deu um nó na cabeça de muita gente aqui. E é aquela coisa, né? A gente sabe como que funciona a Receita Federal. Nós não podemos ficar devendo para a Receita Federal, mas a Receita Federal ela pode ficar devendo para a gente, né? Então é melhor a gente pagar e recuperar depois do que a gente deixar de recolher, que isso vai acarretar em prejuízos
muito maiores, né? E é bastante perigoso. A gente sabe como é o produtor rural, instigar isso na cabeça do produtor que é assim, sendo que não se tem uma resposta final ainda, Definitiva. né? É muito Então, bom isso que você falou, compartilho Carolina. do mesmo pensamento. Isso que você falou é muito importante, porque a legislação determina que a empresa, ou melhor, a pessoa jurídica adquirente, ela fica responsável pelo recolhimento em nome do produtor rural pessoa física. Claro que dá trabalho fazer isso, mas não é um custo que é absorvido pelas empresas. Então, em nome de ter um trabalho que pode acabar daqui a pouco, mantenha a retenção e recolhe para o governo para que a Receita Federal depois não implique com você. Se realmente for julgado inconstitucional, aí você está livre desse trabalho, em parte, como eu demonstrei ali. Vai ter que identificar esse produtor, saber se é 1.3, se é 0.2. Esse negócio é uma loucura, mas, enfim, é o que temos para o momento. As perguntas que nós temos aqui são exatamente nesse sentido de quem é o produtor, né? Eu tenho algumas perguntas aqui de uma cliente nossa, a Mari Moreira. Ela é do escritório CF, da franquia da CF Contabilidade em Lavras, em Minas Gerais. E ela mandou algumas perguntas aqui para a gente pela comunidade de clientes, tá? Acho que as perguntas dela são bem pertinentes a todos, então vamos lá. Ela quer saber se o produtor rural que é segurado especial, quando ele abre um MEI e recolhe o INSS lá pelo MEI, ele perde a característica de segurado especial? Se ele abrir um MEI, ele já tem uma outra característica, porque, veja só, a Lei Complementar 147 de 2014 diz que MEI é um tipo de microempresa. Então, ele é querendo ou não, ele é uma microempresa, entendeu? Então, isso pode sim trazer para ele uma situação de tributação completamente diferente. O ideal, se ele é segurado especial, e aí até por um critério de custos, o segurado especial ele pode se aposentar com pagamento somente do fundo rural. Então, aí, claro, eu teria que estudar o caso em concreto para saber por que ele fez esse registro no MEI, talvez ele achou mais interessante, ou porque exigiram dele, não sei, mas ele é considerado uma microempresa. E, aliás, diga-se de passagem, o MEI, senhores contadores, quando compra de produtor rural pessoa física, também tem a obrigação de reter e recolher o fundo rural. E tem muito MEI nesse país que está devendo esse valor. Então, lembre-se disso. Ele tem que reter e recolher, tá bom? E aí, a gente tem mais uma pergunta no caminho disso que você comentou. Seu áudio, Caroline. Oi. E aí tem mais uma pergunta no caminho disso que você comentou, que quando ele se descaracteriza por algum motivo de ser um segurado especial, que ele se torna um contribuinte individual, se ele perde esse tempo de contribuição que ele recolheu quando segurado especial? Perder ele não perde, porque ele passa a ser contribuinte individual, e a Lei 8.212 de 91, lá no artigo 21, combinado com o artigo 25, diz que quando o produtor rural ele não é segurado especial, ele passa a ser obrigado a recolher por iniciativa própria a contribuição previdenciária dele. Então, quando ele perde a característica de segurado especial e passa a ser um contribuinte individual, ele não se aposenta mais apenas com pagamento do fundo rural. Para que ele possa manter a característica de segurado, de segurado da Previdência, não segurado especial, mas segurado da Previdência, ele tem que pagar por iniciativa própria sobre um valor que ele achar conveniente para a aposentadoria dele. Então, ele não perde essa condição desde que ele continue mantendo os recolhimentos regulares conforme prevê a legislação. E, nesse caso, ele é obrigado, tá? O produtor rural do tipo segurado especial, ele não é obrigado a pagar além do fundo rural. Mas quem não é segurado especial é obrigado a recolher. Está lá no artigo 21 da 8.212, de 91. Perfeito. Mais uma pergunta aqui da Mari. Como comprovar o tempo de contribuição do segurado especial com as alterações da lei do E-Social? É por isso que eu coloquei ali naquela minha tabela que o segurado especial, mesmo quando ele vende para uma pessoa jurídica, o INSS, a Previdência, solicitou, pediu, exigiu, enfim, que ele apresentasse o 1260 para facilitar a comprovação da contribuição dele. E tem uma outra situação, Caroline, que muita empresa ela termina não cumprindo essa regra, que é o seguinte: toda vez que uma empresa ela compra de um segurado especial,
ela é obrigada a dar uma cópia do documento fiscal a esse segurado especial. E tem muita empresa que não faz isso. Isso que eu estou falando dessa cópia está no artigo 9º, parágrafo 14 da Instrução Normativa 2110 de 2022. Vou repetir. Parágrafo 14 do artigo 9º da Instrução Normativa 2110 de 2022. Então, ele, de posse desse documento, ele conseguiria, porque isso não é da agora, não é por conta do E-Social, isso já vem de muito tempo, estava na Instrução Normativa 971, que foi revogada no ano passado, mas que a grande maioria das empresas não cumpre essa regra, e isso pode trazer um problema para o produtor rural do tipo segurado especial no futuro. E aí a empresa não cumpre, o produtor não solicita, né? É um direito dele mesmo, então é bom relembrar isso para que a gente passe essa informação para os produtores, né? Como você falou. Sim, com certeza. Mais alguma? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Acho que não. Não tendo mais perguntas, então, vamos encerrando por aqui hoje a nossa live. Muito obrigada mais uma vez, Elielton. Se você está assistindo essa live e quer assistir mais uma vez, porque tem informações muito pertinentes aqui, garanto que o pessoal tirou print ali das tabelas, né? A gente vai unificar. Acredito sim. Então, a gente vai unificar essa live completa em um único link aqui do YouTube. Vamos disparar aqui para todo mundo que foi inscrito. Se você não está inscrito, vai lá no Instagram da FarmConte, que a gente vai publicar, a gente vai encaminhar para o Elielton também, e aí vai ficar disponível no YouTube para você poder consultar assim que sempre que for necessário. Elielton, aproveitando, como que o pessoal pode te acompanhar nas redes sociais, Instagram, Facebook, por onde que eles podem ficar informados? É só procurar Elielton _Souza _. Isso aí. Eu acho que lá nas publicações da FarmConte a gente tem, né? Então a gente vai colocar o arroba do Elielton lá no post da live, tem também. Então convido vocês a acompanharem o Elielton para a gente ficar sempre atualizados, né? Referente às novidades que acontecem. E da minha parte era isso. Muito obrigada, Elielton, mais uma vez. Desculpa pelos problemas técnicos aqui. Foi um prazer te receber aqui no canal. Realmente uma aula excelente, que é pertinente a todos e não é muito fácil da gente encontrar conteúdo atualizado sobre isso, né? Então, muito obrigada mais uma vez. O canal da FarmConte aqui está sempre aberto para você, sempre que tiver uma novidade aí para compartilhar com os nossos colegas. Ok, eu que agradeço a FarmConte, a você, ao Norberto, enfim, toda a equipe, e estou à disposição agora ou futuramente para outras situações ou novidades que tem, tá bom? Muito obrigado mesmo. Então, boa noite, pessoal. Bom descanso a todos. Continue nos acompanhando aqui nas redes sociais e espero vocês na próxima Conexão FarmConte. Até mais.